Oi, meu nome é Mai. Eu sou proprietária de um Dolphin Mini da BYD, carro elétrico para quem sabe. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui para o nosso canal, porque teve bastante dúvida de gente perguntando sobre o nosso financiamento. Aliás, se você é novo aqui no canal, vai lá que tem bastante vídeo e bastante conteúdo para você já assistir. Agora já deixa o seu like e bora pro vídeo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês foi a primeira negociação e a visita que a gente teve foi lá. Nós fomos lá na BYD e a princípio não tinha um avaliador lá. Nós falamos do nosso carro, ele analisou a tabela FIPE e falou um valor que ele ia pagar para nós e fez a simulação do financiamento. Nós falamos que o nosso carro estava bem rodado, com mais de 200 mil km. A gente foi super sincero sobre o carro, a gente não omitiu nada. E ele falou para nós que pagaria 28 mil no nosso usado e financiaria o resto. Então ficaria 60 parcelas de 2.695,49. A gente analisou a proposta, gostou dela, mas a princípio a gente não ia trocar o nosso carro. A gente ainda estava pagando o conserto dele, que a gente tinha acabado de fazer o motor e não era uma coisa que a gente queria a curto prazo. A gente estava mesmo explorando opções. Tanto que quando a gente estava indo para nossa casa, a gente passou na Hyundai para ver o HB20. Mas depois que a gente viu esse carro, tudo que ele oferece, a tecnologia, o conforto, aí a gente olhou pro HB20 e falou assim, não é isso que a gente quer. Sem contar que a gente ainda não tinha feito a conta certinha do combustível. Mas a gente tinha falado, nossa, ainda a gente vai ter que gastar com combustível. E a questão da economia sobre combustível, manutenção, tudo que está envolvendo o carro, para nós está sendo bem vantajoso. O Alan, inclusive, tem tudo anotado. Ele vai colocar aqui para vocês aqui embaixo, para vocês verem como a gente está economizando com esse carro. Eu sei que assusta o carro elétrico, tem muita gente também falando que é ruim, que a gente vai se arrepender. Por enquanto, para nós está sendo muito vantajoso e nós não temos arrependimento nenhum. Aliás, o único arrependimento que eu tenho é não ter trocado antes. Então, resumindo, a proposta inicial foi nosso carro, que eles iam pagar 28 mil, ia ser financiado em 60 vezes de 2.695,49. Era uma taxa de 1,6 mais ou menos ao mês. Eu fui no Santander para tentar negociar uma taxa melhor, mas o gerente falou para mim que essa taxa estava ótima. O Alan também tentou um financiamento no dele, só que a minha taxa ainda estava melhor. Então, conversando, analisando depois que a gente recebeu a proposta, nós decidimos que nós íamos comprar esse carro. E nós fomos na concessionária levar o outro carro, que era o Voyage, para avaliação. No dia da avaliação, a gente ficou bem frustrado. Por quê? De 28 mil, eles falaram para nós que ia pagar 20 mil no nosso carro. O valor da parcela passou de 3 mil reais. Então, sairia do nosso orçamento e a gente falou que a gente não ia fechar um negócio. Inclusive, o vendedor estava super confiante, porque ele viu que a gente tinha realmente gostado do carro. O banco já tinha liberado para mim o financiamento. Então, ele já tinha pedido o carro para vir, porque não tinha aqui em Rio Preto, na concessionária. Ele teve que pedir e ele estava super confiante. No que aconteceu tudo isso, ele falou assim, ele tentou colocar um pouquinho de pressão na gente, falando, olha, eu vou ter que liberar o carro, então. A gente falou, não, pode liberar, porque nessas condições a gente não consegue ficar. Então, aí nisso, ele não deixou a gente sair da concessionária. Ele falou, espera um pouquinho que eu vou ver o que eu consigo fazer para vocês. Ele foi conversar com a gerente, ele conversou com a moça do banco que fica lá. E agora a gente vai para a terceira proposta que eles fizeram para nós. Eles fizeram a proposta deles pagarem 22 mil no carro e o financiar o restante em 60 parcelas de 2.950, mais ou menos. E aí, a gente não aceitou também. Aí ele falou pra gente aguardar mais um pouco e eles vieram com uma quarta proposta, que foi o que a gente aceitou. Então, eles conversaram entre eles, eles mexeram na taxa de juros com a gerente do banco e chegaram numa parcela de 2.800 em 60 vezes, com 22 mil de entrada. Algumas pessoas vão questionar por que a gente não vendeu nosso carro no particular, que a gente poderia ter conseguido um valor maior. A gente tentou vender esse carro no particular, mas tem muito golpe.
O Alan até anunciou no Web Motors, ele ficou anunciado um mês no Web Motors pagando. Apareceram propostas, mas mesmo assim foram golpe. Então a gente ficou com muito medo de vender e cair num golpe. Então a gente achou melhor perder um pouquinho do que perder muito. A gente já teve relatos de pessoas conhecidas que caíram no golpe, perderam o carro, perderam dinheiro. Então a gente ficou com medo e achou melhor fazer dessa forma, com o financiamento junto, apesar de estar perdendo um pouquinho também. Então, fora o valor que eles conseguiram chegar numa taxa legal, com o valor de parcela que a gente queria, que a gente conseguiria pagar, eles deram um monte de benefícios para nós. A gente vai ter carregamento gratuito na rede BID durante 1 ano, revisão durante 1 ano grátis. Aí a gente ganhou a documentação com emplacamento, o IPVA e o licenciamento desse ano, eles deram para nós. No Insufilme que a gente ganhou, a gente teve um pequeno probleminha, mas foi super tranquilo, eles resolveram, a gente pagou um pouquinho do nosso bolso, mas no nosso primeiro vídeo tá tudo bem detalhadinho lá, então volta lá no nosso canal e assiste o primeiro vídeo para vocês entenderem qual foi o problema que a gente teve no Insufilme. Por que vocês não fizeram um consórcio? Teve uma concessionária que a gente entrou em contato e que eles pegavam o nosso carro, o Voyage, como forma de lance para pagamento. Só que a gente tinha que usar a carta de crédito com eles. Então, para nós também não ia ser viável, porque a gente não queria comprar outro carro, a gente queria comprar esse carro. Então, o consórcio, apesar dele ter uma taxa melhor, ele não se tornou viável para nós, pela condição que a gente não tinha o dinheiro do lance. E sem contar que, como a gente tem a intenção de antecipar as parcelas, a gente perderia esse desconto de antecipação, porque a gente tem a intenção de antecipar. Então, você que está fazendo um financiamento, tô na dúvida se vou fazer um financiamento ou um consórcio, você vai antecipar a parcela? Se você vai antecipar a parcela, faz os cálculos certinho, porque às vezes compensa muito você fazer o financiamento do que você fazer o consórcio, que como a taxa de juros já é menor, eles não têm desconto para você fazer a antecipação de parcela. Eu vou mostrar para vocês como compensa antecipar a parcela. Vou abrir o aplicativo do banco, inclusive, para isso, para vocês verem que a gente não tá mentindo, a gente quer ser o mais sincero possível com vocês. Mesmo. Pessoal, a hora que você loga no aplicativo, você clica no contrato, acessar contrato. E aqui dentro do próprio aplicativo, já tem, aqui ó, vou mostrar para vocês, antecipar ou segunda via do boleto. Cada dia que você entrar, o valor vai estar diferente do desconto, tá bom, pessoal? Então, esse valor é variável. Mas quanto mais longe a parcela tiver, mais desconto você ganha. Vamos lá para a última parcela. Se eu antecipar a parcela número 60 na data de hoje, eu vou pagar de 2.800, 1.063. É mais da metade do valor da parcela. Então, super compensa para quem quer antecipar, faz uma renda extra e antecipa suas parcelas, gente. Agora vamos para simulações. Eu fiz algumas simulações aqui com a ajuda do chat, com as informações que a gente tem do nosso financiamento, para mostrar para vocês como funciona a antecipação da parcela e comparar com o consórcio. O valor total do financiamento, se a gente pagar todo mês direitinho e com o valor da entrada que a gente deu, vai ser R$ 190.021,60. Se a gente conseguir antecipar uma parcela todo mês, a gente paga um valor total de R$ 149 mil. É uma economia de R$ 41 mil. Se a gente conseguir pagar antecipar, na verdade, uma parcela a cada 2 meses, o valor total do financiamento sai em 159 mil. É uma economia de 31 mil. Se a gente conseguir antecipar uma parcela a cada 3 meses, a gente vai economizar R$ 23 mil. E agora eu vou mostrar para vocês como ficaria no consórcio, no seu plano para contemplação rápida em até 60 dias. Carta de crédito era de 119.574. A primeira parcela era de 4.490. Tinha que dar 30 mil de lance
e as demais parcelas ficavam 3.450, que dá o total de 148.340. Se a gente optasse pelo consórcio, a gente teria que vender nosso carro no particular, coisa que a gente não conseguiu, e a gente perderia a promoção que estava ativa no momento na concessionária. Então, no final das contas, a gente optou por fazer o financiamento. Então, pessoal, a gente está acostumado a fazer financiamento, sempre procurando antecipar parcela. A gente faz ainda extra, dá uma economizada, corta alguns gastos que são supérfluos, com o propósito da gente ter um bem maior, que seria, nesse caso, o carro para nossa família. Então, pessoal, a gente já tá fazendo vídeo, a gente tá fazendo renda extra, Uber, Mercado Envios, e a gente vai pagar uma parcela e vai mostrar para vocês. Aliás, o nosso objetivo é quitar esse carro em menos de 3 anos. E a gente vai mostrar esse percurso aqui para vocês todo nos mínimos detalhes e com mais sinceridade que a gente conseguir, e transparência também. Então não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Esse é o nosso financiamento do nosso Mini Dolphin 2026. A gente tá super feliz com a compra, mas se você ainda não viu os outros vídeos, vá lá no nosso canal, se inscreve, não esquece de curtir o vídeo, isso ajuda bastante a gente, e ver os outros vídeos. Acredito que a gente está fazendo bastante conteúdo interessante pelos comentários que a gente está recebendo, e a gente quer trazer cada vez mais conteúdo legais para vocês. Tchau e até o próximo vídeo!